Olá, Deus abençoe. Rodrigo Silva falando aqui. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Esse trabalho de evangelização que nós estamos começando e eu conto com você. Você que está chegando aqui, já deixa o seu curtir, já compartilha esse vídeo, já se inscreve principalmente aqui no canal para que nós possamos alcançar mais corações. Então, vamos lá, nessa mensagem de hoje que vai falar muito ao seu coração. Calma com essa mensagem, às vezes você vai ouvir falando assim, vai pensar assim, nossa senhora, o que ele está querendo dizer com isso? Mas preste atenção que ela precisa falar ao meu e ao seu coração de cristão, sobretudo para nós católicos nesse tempo de hoje, tá bom? Então vamos embora lá. Então, a mensagem que eu quero trazer para você é sobre uma passagem bíblica que talvez você já ouviu muito na sua vida. Já ouviu muitas vezes, que é sobre a videira. E Jesus fala sobre essa videira lá no capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo de 1 a 8. E é interessante que, refletindo sobre essa mensagem de Jesus, sobre essa passagem, sobre esse Evangelho, traz muito para nossos dias de hoje. Porque o que Jesus fala nesse Evangelho? Ele fala assim lá, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele corta. E todo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Então, assim, quando eu fui refletir sobre essa passagem, me veio uma coisa muito interessante. Nós somos chamados a estar nesta videira. Nós somos chamados a ser ramo, nós somos chamados a frutificar. E nós temos duas opções. E essa passagem ela vem desmistificar muito essa questão lúdica, toda furufuruzinha que nós temos às vezes da nossa caminhada cristã aqui. Porque aqui Jesus está dizendo duas coisas, podemos dizer três coisas aqui, para você que é o ramo desta videira. Três coisas que vão acontecer com você. E elas não são lúdicas, e elas não são furufuruzinhas agradáveis. Ou você vai tomar uma machadada e vai ser podado, ou você vai tomar uma tesourada e vai ser cortado para produzir mais frutos, vai ser podado, na verdade você vai ser podado com a tesourada, ou você vai tomar pedrada. Pedrada? Eu vou explicar. Então grave bem, para você que quer viver um cristianismo light. Ou o machado, ou a tesoura, ou a pedra. Você não tem como escapar disso aqui. Entenda, não tem como escapar. O machado, você vai tomar uma machadada quando você não estiver dando frutos e vai ser arrancado fora da videira. Porque você é um ramo improdutivo. E aí você pode colocar aquele que acha que a igreja é um fardo ou é um favor para ele, mas que não se compromete com nada, não faz nada, não dá um passo além. Então, esses, Jesus já disse, machadada. Então você vai tomar a tesourada se você for aquilo que Deus espera de você. Então veja bem aqui, onde que cai toda a falácia melosa e lúdica, às vezes, da nossa vida cristã. Se você estiver dando fruto, você vai tomar uma tesourada. E tesourada dói, vai arrancar um pedaço de você, para quê? Para simplesmente gerar o processo de dor? Não, para que você produza mais. Então toda planta, quando ela está dando fruto, o que faz? Poda para crescer melhor, mais forte, para dar mais frutos e frutos melhores. Então veja que até para aquilo que nós precisamos fazer de bom, até para gerar os frutos que a gente precisa, o que nós precisamos passar? Por um processo de dor. Um processo de podar para crescer, de cortar em nós, mesmo sendo um ramo que gera frutos, para quê? Para gerar frutos maiores. Por isso que hoje, muitas das vezes, as pessoas na igreja elas não entendem esse processo. E elas acham que a igreja é um lugar de autoajuda, é um lugar onde nós não vamos passar por processo de dor. Sendo que não, mesmo para produzir frutos, é preciso doer a dor da poda, para depois gerar frutos melhores. Então, às vezes, você está passando um processo de poda e está questionando a Deus por que desta dor, por que desta poda, por que Deus está tirando um pedaço do seu ramo justamente agora que você está dando frutos. Por que Deus está fazendo isso? Porque Ele vê
lá onde você não consegue enxergar. Ele vê os frutos melhores que você pode dar com esta poda. Então, acalme-se. Se o seu ministério, se o seu serviço está gerando frutos e você está passando por um processo de ser cortado, ser podado, calma, fique feliz, porque a poda é para gerar frutos melhores. E o terceiro, que eu achei interessante, é a pedrada. Essa aí vai acontecer quando você estiver gerando frutos, você estiver passado pelo processo da poda, né? Você está dando frutos melhores, maiores. O que vai acontecer? Pedrada. Porque você já percebeu, né? Os mais antigos que acompanham o vídeo como eu vão lembrar do tempo que a gente via nas ruas aquelas árvores frutíferas com frutos lindos e bonitos. E o que a meninada fazia? Pegava pedra. Existia um ditado, não sei se é verdade. Se você já fez isso, você pode responder que a fruta pegada no pé do vizinho é mais gostosa que a de casa. Então o que a meninada fazia? Tacava pedra e derrubava manga, goiaba, toda fruta. Por quê? Porque era tão bonito, era tão atrativo, chamava tanta atenção, que eu quero aquilo para mim, que eu quero roubar aquela fruta para mim. Então veja bem, se você estiver gerando frutos, estiver passado pelo processo da poda, com certeza você vai passar pelo processo da pedrada. Que a pedrada nada mais é que alguém que deseja aquilo que você está gerando, mas que não consegue gerar aquilo que você gera. E principalmente também, a pedrada pode vir daqueles que, invejando os frutos que você produz, querem derrubá-los para um dia chegar e falar assim, olha, tá vendo? Não tem fruto naquela árvore. Porque se ele derruba, se ele dá pedrada e joga no chão todos os frutos que você produziu, ele vai poder dizer que a sua árvore não gera frutos. Então, não pense que nós podemos fugir disso. Não queiramos nunca tomar a machadada, porque a machadada, ela é a dor de alguém que não produziu nada. Absolutamente nada. E ela está ali só fazendo peso ou só atrapalhando quem precisa produzir. Fuja desta dor. Não queira sentir essa dor. Essa dor precisa ser evitada. Ou a dor da tesourada. É aquela dor que precisa gerar em nós maturidade. A dor da tesourada gera em nós a maturidade de perceber que eu estou gerando frutos e que Deus quer mais de mim. Eu posso e devo gerar frutos melhores para Deus. Essa dor é uma dor doída, é uma dor difícil, é uma dor, às vezes, na nossa humanidade que nós não compreendemos, mas é uma dor necessária para cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida. E a última, e para quem está produzindo frutos, inevitável dor, é a dor da pedrada. É a dor de ver, às vezes, alguém que está ali do seu lado, alguém que caminha com você, atirando pedras nos frutos que você está dando, naquilo que você está colhendo, né? na doce fruta que você está produzindo, simplesmente por inveja, porque não compreendeu o processo de gerar frutos que você criou e que Deus fez através de você. Então ele inveja e quer derrubar os frutos. E quer, talvez por derrubar esses frutos, acusar você de não produzir. O que eu devo fazer? Você deve gerar mais e mais e mais frutos. A ponto de que as pedras, mesmo que jogadas aos montes, elas sejam incapazes de parar o processo de produção de frutos em Deus. Ou seja, se ele derruba 3, eu produzo 5. Se ele derruba 10, eu produzo 20. Se ele derruba 100, eu produzo 1000. E aí eu vou seguir gerando frutos. Foram assim que os santos fizeram. Quanto mais pedra atiravam em São Francisco, mais ele produzia frutos. Quanto mais pedras atiravam em Santa Teresinha, mais frutos ela produzia. Quanto mais pedras atiraram, e nós podemos testemunhar isso em São João Paulo II, mais ele pregava o evangelho do amor, mais ele produzia, mais ele ia ao encontro, mais ele queria abraçar o povo. E isso é gerar frutos muito acima das pedras. Nunca deixe que as pedras se igualem ao número de frutos que você produz. Nunca deixe. Porque, infelizmente, alguns frutos serão derrubados por essas pedras. Mas, se nós produzirmos uma quantidade monstruosa de frutos, isso vai passar desapercebido. Porque nós vamos produzir tanto que um dia aqueles que jogam pedra vão fazer aquilo que lá no começo do cristianismo, do catolicismo, perceberam. Quando começavam a martirizar os cristãos.
O que eles perceberam? Quanto mais a gente mata esses frutos do cristianismo, mais surgem e mais essa igreja se expande. Tá bom? Fica essa mensagem para você. Se você acha que essa mensagem pode fazer algo na vida de alguém, curte aqui, compartilha para essa pessoa, para que ela possa ouvir essa mensagem de Deus para ela e para a sua vida também, né? Ajuda a divulgar, porque a evangelização, ela não é minha. Eu não quero frutos para mim mesmo que eu os produza. Eu quero frutos para o reino de Deus, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divulgue e vamos junto evangelizar e colher frutos. Deixem as pedras bater. Vamos produzir mais frutos ainda. Até mais.